conosco. Vamos explicar aí algumas coisas a respeito do terceiro ano. Vamos também, acho que, explicar algumas coisas a respeito do vestibular, que eu acho que, embora todos saibam como funciona, não custa dar alguns detalhes a mais, às vezes explicar algumas coisas a mais que eu acho que são importantes. Então, falando um pouquinho sobre, assim, objetivamente, sobre coisas práticas que vão acontecer. Os filhos de vocês receberam o envelope para a efetivação da matrícula, já receberam, e nesse envelope tem lá todas as instruções de como deve ocorrer a matrícula durante aí esse ano. Esse envelope tem dados para serem preenchidos. Depois de convenientemente preenchidos, o envelope deve ser entregue nas sedes do curso. Então, o envelope de matrícula, eu estava dizendo, deve ser entregue na sede em que o filho vai estudar, preferentemente. Se for entregue em outra sede, também não tem problema, a gente resolve. Por que isso deve ser feito? Porque por ocasião da entrega lá do envelope, nós vamos escolher lá em conjunto a carteira na qual o aluno vai sentar durante todo o ano. Ou seja, é escolhido a sala, é escolhido a carteira, certo? Então o aluno determina isso. Então, se ele não for lá, obviamente, isso não pode ser feito, tá? O aluno, ao entregar o envelope e escolher a carteira, ele está definindo a sua turma. E a turma do terceiro ano, ela pode ser ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. É indiferente. Alguém poderia perguntar, qual é a diferença que existe entre esses turnos? Manhã e tarde é exatamente igual, não há diferença nenhuma. À noite, as aulas têm 5 minutos a menos. Então, de manhã e de tarde as aulas são de 45 minutos e à noite a aula é de 40 minutos. Essa é a diferença, mas são 6 aulas diárias, certo? Cada dia, então, são 6 aulas. Durante os 5 dias da semana, isso vai somar lá 30 aulas, tá? Com isso, nós estamos já dando uma ideia da nossa carga horária. A nossa carga horária, ela é semanalmente de 33 horas, 33 aulas, melhor, diferentes. Como é que são essas 33 aulas? 30 aulas, como eu disse, no turno escolhido, ou manhã, ou tarde, ou noite, e 3 aulas no turno complementar. Quem estuda de manhã terá essas 3 aulas complementares à tarde, quem estudará à tarde de manhã, e quem estuda à noite terá essas 3 aulas em final de semana. Essas 3 aulas são 2 de língua estrangeira. As línguas estrangeiras que o curso oferece são inglês e espanhol. E a terceira aula é relativa ao conteúdo dos livros de literatura indicados para o vestibular. O vestibular da Federal é sempre a nossa referência, é a Federal. Ele indica 10 livros. Esses 10 livros são desenvolvidos durante o ano, então, durante esta aula complementar, tá certo? Os dias para essas aulas também já são normalmente determinados também. Outra diferença que existe entre estes turnos, ainda que é sensível para todos, seria o preço. Há um preço de manhã, que seria, digamos assim, o preço padrão. À tarde, o curso custa 30% menos, há um abatimento de 30% na mensalidade, e à noite de 50% da mensalidade.
Isso se deve à demanda, à procura. A procura é muito maior de manhã, de tarde um pouco menos, à noite menos ainda, daí esta proporção de preço. No envelope entregue vocês têm lá as tabelas de preço referentes a isso. Além desta carga de 33 aulas semanais, existe aos finais de semana, todos os finais de semana, 6 aulas de revisão. 6. Por que isso? Cabe aqui um esclarecimento. As aulas diferentes que os filhos de vocês vão ter durante o ano, elas são 1020 aulas. Ou seja, a distribuição das aulas às diversas disciplinas soma no ano 1020 aulas. É lógico que quando chegasse em outubro, imaginar que o jovem lembre aquilo que foi ministrado em março ou abril seria praticamente impossível, não tem sentido. Então, justamente por isso é que nós ministramos a aula e depois de um certo tempo que a aula é ministrada, 20 dias, mais ou menos 25 dias, ela é revisada. Aí revisa-se uma vez, se dá mais algumas aulas, outra revisão revisa desde a primeira, claro que as primeiras mais rápidas, que já foi visto uma revisão, as segundas, e depois mais outra revisão, e as revisões vão ocorrendo durante o ano. No final do ano, há uma revisão geral que nós chamamos de superintensivo. Aí vai ter uma revisão geral de todas as disciplinas. O objetivo disso é muito claro, é fazer com que o aluno vá sempre tentando memorizar ao máximo tudo aquilo que lhe foi dado durante o ano, tá certo? E sempre que se resolve um determinado exercício, esse exercício que vai ser resolvido, ele envolve geralmente assuntos que são referentes a matérias dadas anteriormente. Também vai revisando esses assuntos. Agora, uma coisa importante que deva ser dito é em relação à quantidade desses exercícios e o que realmente deve o aluno ter fixado, ou ele deve ter estudado, ou ele, afinal, deve ter aproveitado. Notem, cada aula dessas 6 diárias tem 20 exercícios. 20. Esses exercícios, eles são em ordem crescente de conteúdo, ou seja, o exercício mais simples primeiro, depois o médio, depois o mais difícil, até os últimos da série do dia são os mais difíceis. Os exercícios são separados por séries. A primeira série dos exercícios de todas as aulas é uma série de exercícios referentes ao Enem. Todo mundo ouve falar no Enem. Daqui a pouco eu vou falar de vestibulares, vou falar do Enem, vou voltar a ele aqui. Depois há uma segunda série de exercícios, os exercícios fáceis. Depois exercícios médios. Depois exercícios difíceis. E por último na aula os exercícios discursivos. É uns 4, 5 exercícios de cada tipo. A matéria vai evoluindo do mais fácil, repito, para o mais difícil. Muito bem. Mas alguém pergunta o seguinte: puxa, mas tem que fazer tudo? Porque veja, são 20. Talvez o professor resolveu em sala, na hora que ele deu a aula, alguns daqueles 20, 5 talvez. Sobraram 15. Mas se sobraram 15 em 6 aulas, vai dar 90. Então vai chegar em casa, vai ter que fazer 90 exercícios. Ou se o professor, por acaso, naquele dia não teve a felicidade de fazer nenhum, 120. Amanhã é mais 120. Sexta-feira é 600. Certo? E na outra semana é mais 600. E aí vai. Tá certo? É claro que justamente por isso as coisas não devem ser deixadas acumuladas. Deve ser pensado muito como proceder em relação a isso.
Então cabe aqui uma observação importante sobre a necessidade de se saber tudo ou de se fazer tudo. Dependerá muito do vestibular ao qual o aluno pretende prestar. Claro que o vestibular que o aluno prestar, quanto maior for a concorrência dele, mais necessidade ele tem de se aprimorar mais. No caso da Federal, voltando a ela, eu tenho aqui comigo uma lista dos cursos da Federal do vestibular desse ano, que vai ocorrer daqui a uns dias. Lista de inscritos por curso. Então, medicina, por exemplo, que é o curso mais concorrido, tem 60 candidatos por vaga. Então, estamos referindo à Federal. O que significa, gente, 60 candidatos por vaga? Que o aluno, para passar, ele tem que passar 59 para trás. Eliminar 59. Essa é a realidade dele. E não adianta a gente querer iludir o aluno que vai ser diferente, não vai. É concorrência mesmo. E isso nós vamos ter que dizer aos alunos todos os dias. Estudem, estudem e estudem muito. Se quiserem passar, obviamente. Tá certo? Essa é a nossa preocupação. Muito bem. Então, dentro dessa condição, cabe uma análise ainda do resultado do vestibular da Federal. Quando saem todas as notas, como é que são as notas dos alunos que são aprovados? Praticamente em todos os cursos, com uma nota 7, ou seja, o aluno absorveu 70% do conteúdo de tudo, ele passaria em todos os cursos. Numa grande maioria deles, em primeiro lugar. Menos em medicina, cujo último colocado, 73. O último é de 73 para cima. Ou seja, por quê? Alta concorrência. Quanto mais concorrência, maior a nota, obviamente, tá? E mesmo que os alunos mais bem dotados, certo? Não necessariamente todos os mais bem dotados, mas a maioria dos mais bem dotados querem realmente medicina. Então, a exceção de medicina, nos demais cursos, 70% seria resolvido. 60%, uma nota 6 talvez, provavelmente os alunos passariam em quase todos os cursos também. Então isso precisa ser salientado, porque às vezes o pai mesmo, muito preocupado, às vezes se incomoda com o aluno porque ele não fez tudo. Não é que ele não fez tudo, talvez não tenha conseguido, não tenha habilidade no começo, pelo menos, até que ele adquire uma certa prática para chegar lá e resolver a maior parte dos exercícios, tá certo? Então, veja, dentro desse contexto, é importante aqui a gente observar, e eu vou salientar isso, dando uma orientação, como é que o aluno deve proceder para estudar. Eu acho isso importante. Nós vamos repetir isso para os alunos de várias vezes durante o ano. Mais ou menos idêntico ao tempo da aula. Se a aula durou 45 minutos, ao estudar o conteúdo daquela aula, ele deve fazê-lo no turno contrário, por exemplo, à tarde, também em 45 minutos. Então, como é que se faz isso? Pega-se lá um relógio, tipo um despertador, anota o horário que começou o estudo. Primeira aula, por exemplo, de manhã foi matemática, ele vai estudar matemática inicialmente, marca lá 45 minutos. Estuda a teoria que foi dada e começa a resolver os exercícios. Talvez comece pelo mais fácil, depois vai para o médio, talvez para o mais difícil, vai tentando fazer quanto mais ele conseguir. Bateu o despertador, 45 minutos se passaram. Para. Aquela matéria está encerrada. Nesse momento, não se fala mais nela. Opa, mas eu não terminei ainda de fazer. Não interessa. Não pode se fixar necessariamente só nela. Tem outras. Daqui a pouco, mais para o final aqui da nossa fala, eu vou falar do vestibular da Federal. E eu vou dizer da importância que tem do aluno saber um pouco de todas as disciplinas, o porquê disso é importante.
Então ele vai para a segunda aula. Por exemplo, foi uma matéria mais, digamos, discursiva ou decorativa, como queiram, tipo geografia, por exemplo. Então ele aperta lá o seu relógio e vai, 45 minutos. Mas talvez com 35 minutos ele consiga resolver e terminar os assuntos daquela disciplina. Apertou o relógio, terminou, começa uma terceira aula. E vai fazendo isso sucessivamente. Quando terminar a última, sobrou tempo, volta para a primeira. E faz o máximo de exercício possível no dia. Não deu para fazer tudo, deixa para uma revisão desses exercícios em final de semana, eventualmente um sábado. Às vezes o cara fala, mas eu vou ter que estudar todos os dias? Não. Um dia por semana o filho de vocês tem que descansar. Isso é sagrado. Não adianta ele falar, mas eu tenho matéria a vencer, vou ter que estudar dia e noite. Dia e noite, quando chegar em maio, é só enterrar ele. Está morto. Não dá mais. Tem que estudar, parar, ou seja, tem que ser sistematizado isso. Uma coisa importante, esse estudo tem que ser extremamente sistematizado. Ou seja, o método de estudo tem que ser sempre um método padrão para ele. Os jovens costumam estudar muito hoje escrevendo, fazendo resumo, certo? Resumo, é muito comum isso. Às vezes aquela canetinha marca-texto, é comum que o jovem faz isso. Você já deve ter visto muitos filhos de vocês fazerem dessa forma. Não há uma forma ideal. Tem gente que estuda lendo alto, falando alto, o outro estuda lendo baixo, o outro estuda escrevendo simplesmente, mas sem fazer resumo. Cada um faz de um jeito. Mas afinal, tem que seguir um método sempre contínuo. Então, vai fazendo isso desta forma, de tal maneira que, aos poucos, vai se absorvendo a ideia de fazer os exercícios, porque o vestibular, é importante que todos tenham a ideia, ele é uma prova de conteúdo, mas uma prova também de velocidade. O indivíduo no vestibular, ele tem mais ou menos 3 minutos para resolver cada questão. Então não adianta ele falar, ele vai raciocinar, vai ficar pensando que a nuvem vai inspirá-lo. Se ele for fazer isso, ele não vai terminar a prova nunca, certo? E não vai passar nunca também. Ou seja, tem que chegar no exercício e já dinamizar a resolução, porque ele já foi adquirindo essa prática com o tempo. Tá certo? Mas isso é só o tempo que vai evoluir dessa maneira. Então o estudo tem que ser feito e organizado desta forma. Mas já que nós estamos falando em estudo, é importante que se diga também o que não deve ser feito no estudo que possa eventualmente atrapalhar. Tem algumas coisas que as pessoas usam que não adianta nada na época do vestibular. Primeira delas, computador. Para que serve o computador no ano de cursinho que o cara está fazendo no terceiro ano? Serve para atrapalhar um monte, certo? Não adianta nada. Ele não vai pegar conteúdo lá, ele não vai vencer o conteúdo das apostilas. A pilha de apostila no final do ano está a essa altura aqui. Imagine que ele vai pegar conteúdo, e o conteúdo no computador tem um problema, ele não é necessariamente focado naquele que vai necessariamente cair no vestibular. É perder tempo, não adianta nada, certo? Então, computador, senhores pais, tirem o computador dos seus filhos no ano do vestibular, não serve para nada, atrapalha. O que eles vão fazer? Eles vão ver, coisas sociais, né? Contatos sociais, certo? E outras bobagens. Não adianta nada, bobagem. Claro, se tem lá uma hora, 10 minutos, 15 minutos, sei lá, depois do jantar que possa fazer, empreste o computador por 10 minutos para o horário marcado. Devolva depois. Telefone. Imagina o cara fica estudando com o telefone ligado. Todo mundo hoje tem um maldito celular, né? Todos. Todo mundo. Até os
As criancinhas de 3 anos já têm celular, né? Todo mundo tem. Televisão. Tem cara que estuda na apostila e está vendo novela ao mesmo tempo, né? Está lá, vendo novela. Vamos ver o que vai acontecer aqui na novela hoje, né? Certo? Ou no Big Brother, né? Não tem jeito, né? Isso é impossível, né? Rádio. Para que serve o rádio? Para nada. Não adianta. E o pior, tem gente que faz tudo junto. Tudo. É a apostila, é a televisão, é o computador, é o rádio, é o telefone, tudo ligado. Não façam isso, não deixem os filhos de vocês fazerem isso, por favor. Uma coisa que é fundamental para o estudo render, para que não se atrapalhe. Aliás, vou dizer uma coisa, eu sempre costumo dizer isso, as pessoas às vezes ficam meio horrorizadas. A coisa mais certa que o jovem pode fazer na época do vestibular é dormir 8 horas por noite. Tem que dormir, gente. E o jovem não gosta de dormir hoje. Vocês sabem disso, vocês têm filhos em casa e sabem. Eles ficam lutando contra o sono. E aí o telefone está lá, né? Está rendendo o telefone, né? E outras coisas. Não adianta. Certo? Tem que dormir. 8 horas é demais. 7 pelo menos. Menos não. Porque senão no outro dia ele vai fazer o que na sala? Vai dormir na sala. Não adianta nada. Quer dizer, então não adianta. E outra coisa também, estudar é estudar sentado numa mesa, não é estudar deitado na cama. Esse é outro defeito da juventude hoje, né? Certo? Então precisa ser tudo metódico, tudo tem que ser organizado. Se não for dessa forma, vai ter problema. Muito bem. Nosso calendário, para que todos tomem ciência. As nossas aulas vão iniciar no dia 23 de fevereiro. É uma segunda-feira, logo após o carnaval. Acontece o seguinte, preciso dar uma explicação a todos. Nós temos notado, nos últimos anos, que ano a ano, os alunos chegam ao curso no terceiro ano piores preparados. Ano a ano o aluno é um pouquinho pior. Todo ano. Vai piorando, piorando, piorando. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Ou nós temos que melhorar isso, ou vai chegar uma hora que nós vamos ter que abrir um Mobral lá para começar o cursinho. Não tem jeito. Então o que nós temos que fazer? Então nós montamos este ano, funcionou esse ano e deu um ótimo resultado, um curso que nós chamamos de nivelamento. Nivelamento, o nome já diz tudo. Nós vamos nivelar o conteúdo dos alunos no início, antes de iniciar a aula em 23 de fevereiro. No nivelamento, os alunos fundamentalmente vão ter matemática básica, assuntos de matemática básica. Já vou dizer alguma coisa a mais que vai ter também. Então o que acontece? Por que isso é necessário? Chega-se, por exemplo, na primeira aula de física em mecânica, o professor de mecânica vai precisar dos conceitos trigonométricos de seno, cosseno e tangente. E vai usar. E o aluno não sabe nada disso. Ou pelo menos alega que não sabe, ou às vezes não sabe mesmo. Certo? E daí a hora que o professor utiliza, dá um branco geral na turma. Então justamente por isso, esses assuntos que são indispensáveis para que as aulas normais ocorram sem nenhum percalço, esses assuntos são dados antecipadamente. Então na matemática básica isso é dado. Além de matemática básica, são dados conceitos de português básico. Não é gramática portuguesa, certo? São conceitos básicos
de português, de tal maneira que isso vai auxiliar os alunos em todas as disciplinas, radicais gregos, radicais latinos, para dar um exemplo, por exemplo. Além disso, os alunos vão ter aulas de nivelamento de lógica matemática. O que é isso? O aluno lê um teste, não sabe interpretar o que está lendo, não consegue entender, não consegue traduzir aquilo que está escrito. Então, para isso é dado aula de lógica, para que ele consiga perceber e ver como ele vai montar a leitura daquilo, para que ele possa, a partir do entendimento dessa leitura, resolver o teste. São dados antecipadamente as aulas do dia 23 de fevereiro. Para isso, as aulas vão iniciar 6 de fevereiro. É uma sexta-feira. Não me pergunte por que é sexta-feira, tá? É uma sexta-feira porque é para fechar o calendário, de tal maneira que a última aula disso dê antes do dia 23 que comecem as aulas, tá? Nós fizemos isso, repito, esse ano e deu um ótimo resultado. Não é porque algum filho de vocês seja um excelente aluno que fala matemática básica eu já sei, eu não vou fazer. Não deixem de fazer isso. Faz porque é útil. Todos os que fizeram esse ano gostaram porque sempre puderam aprender alguma coisa a mais, tá certo? Depois disso, tem uma semana de férias no fim de abril. É a chamada Semana do Saco Cheio, os alunos chamam dessa forma. Vocês, enquanto alunos, chamaram também, né? Muitos, aliás, muitos aqui foram provavelmente alunos nossos, ou meus alunos, né? Eu estou ficando velho, né? Mas já foram meus alunos também. Muito bem. Depois nós temos, além dessa semana, nós temos 15 dias de férias em julho. São os primeiros 15 dias de julho. E depois, no segundo semestre, gente, só Deus sabe. Por que eu digo isso, né? Só Deus sabe. Nós trabalhamos com uma programação muito bem definida e determinada durante o ano. Mas acontece que para nós completarmos a nossa programação, nós dependemos dos outros. Nós dependemos das faculdades para determinar o seu vestibular. E essas, por sua vez, para determinar o seu vestibular, dependem da data do Enem. E este Enem vai determinar, por sua vez, as datas dos vestibulares das federais, certo? E acontece que o governo é altamente organizado, vocês sabem disso? Muito. E chega em julho, agosto, ele não determinou a data do Enem ainda. É incrível. Parece que eles não sabem que existe um calendário. Marque lá, primeiro final de semana de novembro, pronto. Está resolvido o problema, mas não fazem isso. Todo ano mudam a data. Por quê? Porque eles precisam ver se tem algum evento político que vai dar alguma mídia a mais. Se der, muda-se o Enem. A conveniência é a política e não a educação enquanto ciência, né? Lamentavelmente. Então o que acontece? Nós começamos o segundo semestre e não sabemos quando é que vai acontecer alguma coisa. E vamos empurrando com a barriga, de repente os caras marcam uma data. Aí a gente tem que dar tanta aula ainda, que aí nem se a gente der aula sábado, de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de madrugada, não vence o programa. Mas nós temos que dar 200 dias letivos, né? Todo mundo sabe isso. Quem menos dá isso são as escolas do governo. Para que lei, né? Não precisa, certo? Mas dizem que tem 200 dias letivos, né? No terceiro ano se dá 120 dias letivos. É um absurdo, certo? Por quê? Nos obrigam a fazer isso? Não pode. Então, o nosso segundo semestre, a data das coisas que vai acontecer, a gente vai dando em pílulas conta-gotas. Na medida que for possível, a gente vai divulgando, certo? Para tentar equacionar as provas. E isso com agravante. Os vestibulares têm ocorrido cada vez antes. Cada vez antes. Daqui a pouco vai ter faculdade fazendo vestibular em abril, né? Para o próximo ano, né? Nunca vi. É uma necessidade muito grande de se fazer a prova muito antes. Não tem necessidade disso aí.
mas acontece, né? Então o nosso programa de aulas, nosso programa didático aí com o calendário, são essas coisas que ocorrem aí durante o ano. Para avaliar tudo aquilo que é dado durante o ano, nós temos os vestibulares simulados. O que é o vestibular simulado? São 4 ciclos disso durante o ano. São provas, o próprio nome está dizendo, semelhantes ao vestibular, onde os alunos vão avaliar se aprenderam ou não, ou se estão aprendendo ou não. Então, o que ocorre? Quando o aluno faz a matrícula, é essa matrícula que vai ser feita agora, na ficha de matrícula do curso, uma ficha pequena lá, o aluno anota o vestibular que ele está pretendendo. Digamos, o positivo passou 50 alunos em Direito. Claro que de um ano para outro tem uma pequena variação desse número, mas a aprovação no outro ano vai ser parecida. Então ele vai na listagem lá e verifica que na listagem de Direito a classificação dele foi 90. Aí ele pergunta: professor, eu fui 90, vou passar? Na Federal, provavelmente não. A não ser que você melhore e que nos últimos simulados você prove que melhorou e está melhor que os seus concorrentes. Acontece que você não passará na Federal, mas com essa classificação você passará numa particular. Não tem problema. A única diferença qual é? Na Federal é de graça, a instituição é ótima, tem 100 anos aí de universidade nas costas, e a particular custa R$ 1.800 por mês, vezes 12, vezes 5 anos, e vê quanto vai dar isso aí. Mais de 100 mil reais já foi. Será que vale a pena sacrificar o pai por tanto? Obviamente que não. Então vamos fazer força, e a gente diz para o jovem para que ele melhore, para que passe na Federal. Agora veja, chega em medicina. Nós temos aproximadamente no curso 2.400 alunos que querem fazer medicina. Mais ou menos, ano a ano. O aluno, nós passamos na Federal perto de 100 alunos, 90 alunos hoje, com as vagas que a Federal oferece. O aluno chega lá e fala: eu fui 350. Óbvio, nós dizemos aí, na Federal você não passa. Mas só em Curitiba nós temos passado perto de 400 alunos por ano em medicina. Então a tua chance de passar é grande. De novo o mesmo problema, só que o problema agora é mais grave, né? Custa R$ 4.500 por mês, vezes 12, vezes 6 anos de curso, mais 3 anos de residência, e não tem mais fim isso. Certo? Foi mais de R$500 mil fácil. Ou seja, de novo a mesma orientação para o aluno: pelo amor de Deus, você não vai matar o teu pai do coração antes de fazer o curso. Você tem que passar, procurar passar na Federal, certo? É assim que nós orientamos o aluno, certo? Então o simulado é fundamental. Por que nós dizemos isso? Porque tem aluno que chega no dia do simulado e fala: eu não vou. Ele está com medo, aí está com desinteria, certo? Inventa novidade, está com dor de cabeça, mas não é, tem que enfrentar a dureza, certo? Até para saber o que ele não sabe. Eu não estou bom em matemática, ele vai descobrir no simulado que as questões de matemática ele não está fazendo, tem que estudar mais matemática, e assim por diante nas demais disciplinas, tá certo? Então digamos assim, a exigência do simulado é fundamental. Os alunos têm que fazer os simulados para ver se o rendimento que eles estão tendo é válido, tá? Alguns cursos que nós oferecemos, é importante agora porque vocês têm aí, né, dentro do envelope, uma série de explicações sobre algumas opções de curso que existem. Existe um curso à tarde chamado curso integral, que pode ser feito ou no Batel
ou na Vicente Machado. Como é que é o curso integral? O curso integral, o aluno vai para o curso à tarde. Para isso ele tem que necessariamente matricular nas turmas da manhã, e ele vai à tarde estudar um pouco, ter algumas aulas especiais com os professores titulares, aulas extras, vai ter assistência com alguns professores particulares de física, química, matemática, redação, para que ele, estudando a matéria que ele viu de manhã, ele possa resolver durante a tarde os exercícios que foram propostos naquela aula da manhã. De tal maneira que ele sai do curso lá pelas 7 da noite com a tarefa do dia mais ou menos pronta, da mesma maneira que ele faria se tivesse estudado em casa. Para quem que é aconselhado o curso integral? É para aqueles alunos que às vezes em casa ficariam um pouquinho dispersos, certo? Para aqueles alunos que em casa talvez não tivessem um ambiente de estudo talvez muito favorável, às vezes tem um irmão mais barulhento, ou um cachorro que late o dia inteiro, ou um telefone que não para de tocar. Então eles iriam estudar no curso numa sala especial. Essa sala vai existir esse ano, tanto na sede do Batel quanto na sede da Vicente, e ele fica lá a tarde inteira por conta disso. Os professores assistentes que atendem essas turmas são diferentes dos professores assistentes que atendem os alunos que não vão fazer o integral. O aluno pode estudar no curso, o aluno não quer fazer o integral. Ele fez as aulas de manhã, almoçou lá nas imediações do curso, no próprio cursinho tem refeitório, tem refeição, é refeição, não é sanduíche, certo? E ele fica lá e ele começa a estudar, e ele tem professores assistentes que vão lhe tirar dúvidas. São outros, diferentes da turma do integral. Esse é um curso que o Positivo oferece. Obviamente, para isso tem um custo. Vocês têm aí no envelope de vocês a tabela referente ao custo desse integral. Outro curso oferecido. Alguns alunos querem fazer curso de mais conteúdo, ou seja, exige mais conteúdo, especialmente orientado para alunos que querem vestibulares de alta concorrência. Nós chamamos de curso de aprofundamento. O nome já diz, aprofundamento. O que o aprofundamento propõe? Aulas, são 8 semanais, 4 na terça à noite, 4 na quinta à noite. Essas aulas à noite são de 15 para 7 até 10 da noite, 4 aulas num dia, 4 no outro, de todas as disciplinas, onde os conteúdos dados nessas aulas aprofundam conteúdos dados na aula da manhã ou da tarde, dependendo do horário que o aluno estudou. Para quem que é indicado isso? Para quem vai fazer curso de alta concorrência. Atenção, no vestibular, acho que eu não comentei ainda, mas vou dizer, claro, no vestibular não se passa, nem se reprova, se classifica. O vestibular é classificatório. Então, quando se fala que o vestibular de medicina, para citar um exemplo, tem 60 candidatos por vaga, vão se classificar alguns alunos que vão eliminar outros, certo? Ou seja, o aluno não é que ele vai reprovar, ele vai ser eliminado por aqueles que são classificados. Então, se o aluno quer se classificar melhor que os outros, ele tem que estudar mais, ele tem que ser mais ágil no raciocínio, ele tem que desenvolver melhor, tem que ir mais rápido, ou seja, ele tem que treinar mais, ou seja, tem que a inteligência dele se tornar mais evoluída. Para esse aluno, então, nós oferecemos um curso de aprofundamento. Só para vocês terem uma curiosidade, às vezes as pessoas perguntam, como é que apareceu isso? Isso apareceu a questão de uns 10 anos atrás,
onde nós tínhamos toda a carga horária de exercícios diários. E alguns alunos chegaram para nós e disseram assim: professor, essa carga horária aí que tem na apostila está muito pouca. 120 por dia. Está muito pouca, nós precisamos mais. Nós queremos se preparar melhor. Não dá para fazer nada? Nós montamos o curso de aprofundamento. Iniciou o curso, 600 matrículas. Ou seja, não era um nem dois que queria isso, era um monte. Certo? Era na ocasião uns 15, quase 20% dos alunos que queriam mais. Ou seja, não é porque a gente quer fazer isso, os alunos pedem. Certo? Isso que eu queria. Já o curso integral, ele foi solicitado pelos pais. Porque os pais trabalham, pai trabalha, mãe trabalha, fala: professor, meu filho fica em casa sozinho, ele não tem muito entusiasmo para estudar, de repente ele estuda uma hora e meia, sai, vai embora, vai para o shopping, ou vai para o computador, vai aí para o relacionamento social do computador, não adianta nada. Ou seja, não dá para deixar ele preso no curso de alguma maneira? Dá. Fizemos um curso integral. Está cheio de aluno no curso integral, atendendo a pedido de pais. Tá? Muito bem. Alguns alunos querem escola militar. ITA. IME. Se alguém aqui for pai de algum aluno que queira isso, por favor, converse comigo ao final da palestra, certo? Porque isso é uma coisa muito especial, muito diferente e demanda uma explicação um pouquinho mais cuidadosa para que as pessoas entendam se deva ou não deva fazer isso nesse ano de terceiro ano, tá? Depende muito de como o aluno já vem conduzindo isso há algum tempo, certo? A gente nota que tem alunos que se preocupam com isso, certo? Eu tive uma experiência pessoal comigo. Eu era o encarregado eu era o superintendente das escolas do Positivo alguns anos atrás. Só como curiosidade, né? Uma tarde eu entrei no jardim ambiental e eu estava me dirigindo lá ao ensino médio e um aluno bem jovem, assim, ele tinha 12 anos, 11 para 12 anos, me parou. Falou: professor, o senhor é o professor lá do curso, né? Eu sou o diretor do curso, sim. O senhor podia me dar uma informação para mim? 11 para 12 anos. Eu vou fazer o ITA. E eu preciso comprar um livro de química. E eu sei que o senhor é da área de química. O senhor pode me indicar um livro que eu vou comprar? Mas eu não quero esses livros que estão aí na livraria, né? Eu quero livro bom. Uma coisa importante que todos precisam saber é o seguinte: os filhos de vocês vão fazer um vestibular e muitos deles não sabem o que vão fazer. A nossa experiência mostra, nessa altura aí do campeonato, antes de começar o terceiro ano, que de cada 3 jovens, 3 que vão fazer o terceirão, 2 não sabem que curso querem. 1 tem mais ou menos uma ideia, 2 não. Para eliminar essa dúvida, ou até para orientar os jovens melhor em relação a isso, o Positivo oferece um serviço de orientação profissional, ou vocacional, como queiram. Isso é feito na sede do Batel. O professor Ivo Carraro,